Boa noite, pessoal, né? Vou falar boa noite para quem está aqui se bem que não é boa noite ainda, né? Tá claro. Boa noite para quem está na Europa e boa tarde para quem está no Brasil e vai nos assistir depois. Hoje eu e a Sandra Fernandes nós vamos apresentar o tema A Terceira Margem do Rio, que é um conto do Guimarães Rosa e que cabe a várias interpretações, mas eu creio, né, Sandra, que dá para a gente associar aí com a doutrina, né? Sim. Você quer falar alguma coisa sobre uma apresentação? Não, acho que o Edson podia começar fazendo um pequeno resumo da história, né, para quem não está muito a par, né, do que se trata, tomar conhecimento para depois a gente partir para as interpretações, aí, fazer um resuminho, né? Na verdade, foi assim, né? Eu comecei, para mim, era uma coisa assim que às vezes você fala, poxa, todo mundo conhece, né? Porque é um contozinho pequeno, curto, você lê rapidinho. E aí eu comecei a ver que as pessoas, de fato, não conhecem o conto. E, então, assim, para fazer um resumo sobre o que se trata, né? A Terceira Margem do Rio, aí a gente já começa a pensar pelo título, né? O rio tem duas margens. Uhum. Ele coloca a terceira, mas fala assim, que terceira margem é essa, né? Aí só no título do conto você já começa a pensar, o que o cara quis dizer com isso, terceira margem? Que terceira margem é essa, né? E aí no resumo assim que eu colei por aí, ele vai dizer que quer dizer, a terceira margem do rio ela é narrada pelo filho, que parece buscar na enunciação um sentido para o acontecido, né? Claro, sobre o acontecimento a gente vai falar no decorrer da nossa fala. E o resumo seria: a terceira margem do rio conta a história de um homem que evade de toda e qualquer convivência com a família e com a sociedade, preferindo a completa solidão do rio, lugar em que, dentro de uma canoa, rema rio abaixo, rio afora, rio adentro. Ou seja, no início do livro, o personagem, né, no caso o filho, começa a contar, falar sobre o pai, sobre a família, sobre os irmãos. E aí chega uma frase que eu até anotei aqui, que ele vai dizer assim: mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. E essa canoa que ele manda construir a canoa de uma forma que caiba somente o remador. Ou seja, ela não tem espaço para mais ninguém ali dentro, é só ele, né? E eu conversando com a Sandra, eu falei, poxa, Sandra, dá a impressão que é um caixão. Sim. Porque aí a Sandra entra com aquela questão do suicídio, que cabe também dentro disso, né? Do cara. E É ainda eu falei, voluntário, não é que um dia ele foi carregado. Ele, ó, sim, é voluntário, ele manda construir a canoa. voluntário, ele resolveu um belo dia se encheu de tudo e falou: vou-me embora. Então, assim, o terceiro parágrafo com relação a esse resumo seria que a terceira margem é um horizonte que queremos encontrar um pouco mais à frente daquele que conseguimos visualizar atualmente. Aí cabe as interpretações, né? Que a gente falou sobre o suicídio, a questão do mundo líquido, que não era da época do Guimarães, porque o livro ele foi publicado em 1962, não era um tema atual naquela época, né? Essa questão do mundo líquido. E então, assim, o personagem é uma pessoa que foge aos padrões normais de comportamento. De repente, ele manda fazer uma canoa que só caiba ele dentro. E aí ele fala aqui, né, numa da parte também que eu grifei, que ele fala como para caber justo o remador, próprio para durar, a madeira é boa, né, e ele fala que é próprio para durar na água por uns 20 ou 30 anos. A minha interpretação seria o caixão, né, que ele vai se decompor nessa época de 20 a 30 anos, né. Sim, mas também se a gente pensar, também podia ser o resto da vida dele, justamente ele, né? Também dá, sim, também dá. Sim, pensando assim do ponto de vista desse livro aí como é que chama, do líquido, Do Bauman, Mundo é, Líquido. é justamente isso, é tipo, como é que eu vou viver numa sociedade tão instável?
Eu vou me fechar nesse barco e vou enxergar uma terceira margem, que não é nem, sabe, tão conectado com tudo, tudo tão instável, e eu vou, de alguma maneira, me alienar disso para conseguir sobreviver, porque hoje em dia é tudo tão incerto, é tudo tão instável. E é engraçado que o próprio Kardec falava que o pior mal para o ser humano não era nem o fato de vamos morrer todos um dia, mas era quando vamos morrer. A incerteza é semana que vem, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 80 anos. Então, a incerteza é o tormento do ser humano. E nos dias atuais, essa insegurança, o livro do Bauman mostra isso, porque de repente as relações Facebook, isso e aquilo, são relações que existem, uma pessoa cancela a outra, você nunca mais vê a outra pessoa. Então é uma coisa muito instável. A gente tá e não tá. Tem uma amizade aqui, acha que é uma amizade, mas não é. Então, de certa maneira, ele criou uma casca para ele do tipo, olha, Uma fuga, né? eu vou me fechar nisso e aqui ninguém me pega, eu estou seguro aqui. Não é uma visão quase E o que é uma interessante também é proteção. que na narração, claro, é o filho que narra, e é só o filho, por exemplo, é só o filho, é o único a persistir na busca de entendimento. Ele começa no conto todo querer entender o que está acontecendo, né? E na opção do pai dele, entrar numa Sim. canoa e viver rio acima, rio abaixo, rio adentro, né? Que é a frase que ele sempre coloca. Inclusive, ele encerra o livro, o conto com essa frase. E, assim, né? O que eu marquei aqui, Sandra, no caso, foi, assim, nos primeiros parágrafos, é que o pai não fala. Ele É não tem engraçado, voz. não tem fala do pai, né? Não. Ele não tem voz. É como se ele fosse cancelado. É. Então, por isso que eu às vezes fico pensando, né? O Guimarães Rosa ele não acompanhou esse aparato tecnológico que existe hoje. Se fosse hoje, se ele escrevesse isso aqui hoje, a gente poderia dizer, poxa, essa questão do cancelamento das pessoas, entendeu? Você não fala a minha língua, eu te cancelo, né? Você vê que o pai nesse ponto foi cancelado, ele não fala nada, nada, ele não dá uma palavra. E, e Ou aí pode ser meramente, pode ser também alguém dentro de um conflito familiar, não é? Que a gente sabe aí, que realmente se também, né? A afasta de gente todo, poderia não também. tem mais voz ativa, se fecha e um dos filhos fica preso a isso, tipo, pai, o que que aconteceu? Fica preso a esse karma familiar, não é? Do tipo, "Pô, meu pai está assim, eu vou atrás." Tanto que no conto ele fala que a mãe é muito bom. Eu não quero, como é que é, andar mais rápido aí que a história aí continua com a história aí, Edson, que a gente vai Não, colocando. não, pode falar. Assim, É eu agora eu estou dentro do texto e assim, tô falando sobre os pontos que eu marquei, que eu achei assim, relevante. Né? que eu São alguns achei pontos que eu um marquei. ponto que eu achei muito interessante e que muitas vezes acontece dentro das famílias quando uma pessoa segue um caminho que as outras não concordam e fica aquela coisa mal resolvida. E é muito triste, porque fica essa coisa, sabe, que todo mundo sabe, mas ninguém fala, é que a mãe fazia uma comida e deixava a porção do pai, mas do tipo, ele não existe mais. Para esse filho ir lá, pegar essa comida que sobrou, entre aspas, e levar para o pai comer, e deixava na beira do rio para o pai ainda se alimentar. Ou seja, existia ainda uma nutrição desse pai, um vínculo ainda desse pai a essa família, porque ele não é isso, Edson, ele deixava o pratinho, alguma coisa para o pai depois passar ali, quando ele não estivesse lá vendo, e pegar aquela Só que comida. essa parte, Sandra, essa parte da alimentação é uma coisa que me chamou a atenção também. Ele fala assim que ele não precisava tanto de se nutrir, Uhum. porque ele não pegava toda a comida. Ou seja, ele nunca raspava o prato, tipo, nossa, tá Não. faminto, não é? Então, assim, né? Na verdade, ele se joga, né? Vamos dizer assim, ele transcende, né? Ele passa. Vamos pegar o lado espiritual da coisa. Ele Uhum. transcende. Ele entra dentro de um mundo que é o rio, né? No caso, é representado pelo rio. É um novo mundo, né? E que é um mundo que ele conhece, ele vai falar assim, que ele conhece muito bem o ambiente que ele está, que ele passa a viver, e aí ele vai falar que todas as vezes que ele era procurado, ele se esconde nos pântanos,
Então, é como se o cara tivesse dentro de, vamos dizer assim, um universo que ele conhecia em partes, mas não conhecia totalmente, e que ainda ele tinha necessidade, vamos dizer assim, desse alimento que ele recolhia, que era o mínimo, né? Ele vai falar lá, eu marquei aqui, depois a gente vai chegar nessa parte, que era um alimento assim mínimo. Então, a gente não pode nem entrar na questão do alimento físico, porque como que uma pessoa vai sobreviver, né? Aí ele vai falar a questão das doenças, né? Como que ele não fica doente, as forças que vão se esgotando, ou seja, o cara tem força para remar até o fim da vida, o barco. Aí ele fala das chuvas, né? Vamos dizer assim, dos alagamentos que davam, das correntezas, que eram maiores, os obstáculos que desciam pelo rio ali. Então ele teve que viver dentro disso, cara, entendeu? Então aí entra o lado espiritual da coisa, que eu creio que esse filho, claro, é a minha interpretação, tá, gente? Eu acho que vocês devem ler e tirar as próprias conclusões de vocês. Eu creio que esse cara era médio, porque só ele, por exemplo, ele que tentava contato com o pai, no final ele vai ter um contato e aí ele foge com Tá. medo. Como se o pai E tivesse de fato morrido sim, e ele era o único que e no conseguia. final ele vai falar, né? Meu pai surge diante de mim como um fantasma. O que ele faz? Ele corre, ele foge dele. Então aí entra a parte espiritual da coisa. Quem lê o Grande Sertão Veredas sabe que lá tem o compadre Quelemem, que ele é kardecista, né? Na obra do Grande Sertão. Ah, é? Então eu deduzo que o Guimarães ou ele era espírita ou ele tinha simpatia pela doutrina. Você pode pesquisar, né, no livro O Grande Sertão Veredas, tem lá o compadre Quelemem, né, que também a narração é igual, é uma pessoa narrando os fatos, e ele vai falar do compadre dele, que é kardecista. Isso dentro do Grande Sertão Veredas. Né? A gente já está já tá passando na frente. Né? Não, mas com certeza, para ele escrever isso, esse conto, é claro que tinha alguém que já pensa numa transcendência, não é um texto materialista, vamos dizer assim, né? Assim, extremamente. Não, não é. Por exemplo, aqui ele coloca assim, ó, o rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo, de não poder ver a forma da outra beira. Ou seja, ele não estava conseguindo visualizar o outro lado da coisa. Ele estava dentro daquilo, né? Claro, no caso é o narrador. Ele estava dentro daquilo, mas ele não estava conseguindo ver ou chegar nessa terceira margem. Ele está procurando. Ele está na busca, né? Como nós, né? Hoje em dia a gente está aí na busca do espiritual, na busca vamos dizer assim, do próprio consolo, né? No mundo que a gente vive hoje. Sim, e é inevitável, acho que lembrar também, por exemplo, Hermann Hesse, quando escreve Siddhartha, depois de toda a trajetória lá do Siddhartha, né? Aquela coisa do Buda, iluminação, isso e toda a trajetória, onde é que ele encontra a paz dele? Vivendo do lado do rio e atravessando as pessoas. Ele tinha um barquinho e levava as pessoas de um lado para o outro, ou seja, o rio tem essa fluidez Sim. que chega na questão como é que chama, da sociedade líquida, e que é onde se busca essa transcendência, essa paz, porque o Buda falava lá no Hermann Hesse, o rio, ao mesmo tempo é o mesmo, mas muda sempre, porque a água não é a mesma, já passou, não é a mesma água que está aqui, a água que acabou de passar. E no caso do Guimarães Rosa, o pai vai morar em cima desse rio. Né? O Buda ainda Vai morava morar. na margem, o Buda ficava à margem, o Siddhartha foi morar à margem. No E caso claro, também a do. gente poderia, né, como a gente colocou a questão do suicídio, né, você trouxe a visão do suicídio dentro do conto, né? Por exemplo, aqui ele fala num dos parágrafos, ele diz assim: sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Ele decidiu, ele não deu adeus. É porque Nem ele falou outras decidiu, né? palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Então, quer dizer, o cara não. Simplesmente o cara saiu e, tipo assim, tô Porque se fora, é uma entendeu? saída planejada, você Não, não. Pois despede, é. olha, semana que vem eu tô indo embora, tá chegando a hora.
Mas é de repente que acontece isso, né? Então, se a gente pega a questão do suicídio ou do suicídio dentro da doutrina, a questão do suicida no plano espiritual, né, para onde ele vai, o que acontece com ele. Claro que a gente não pode generalizar, cada caso é um caso, mas cabe muito bem também, né? Porque é um cara que não fala, ele de repente ele saiu, foi embora, manda construir, no caso, uma canoa que só cabe ele dentro, e tipo assim, sai fora, ele praticamente ele sai, ele não volta mais. Então, é como se fosse mesmo um suicídio, né? E que as pessoas ficam ligadas a ele, principalmente o filho, né? Que eu creio que é o que mais sofre entre eles, porque depois os outros vão embora, né? E o filho fica tentando entender o que aconteceu ali. Meu pai, de repente, foi embora, né? A questão do suicídio, né? Aí ele fala, nosso pai não voltou, ele não tinha ido a nenhuma parte. Quer dizer, o pai foi embora, não foi a nenhuma parte. Aí você fala assim, que nenhuma parte é essa que o cara foi? Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. Ele nunca mais colocou o chão em terra, né? A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de toda a gente. Aquilo que não havia, acontecia. Né? Aí você pega essa frase, aquilo que não havia, acontecia. Aquilo que todo mundo ignorava, aquilo que Ignorava. ninguém quer ver. Porque ele foge dos padrões normais, né? O cara, né? O pai, no caso, ele Normalmente, foge. a sociedade faz isso, que ela não quer, ela simplesmente não enxerga. Então, você pode pegar também a sociedade corrompida da época, que no caso, 1962, primeiras histórias, né? Eu não sei dizer para vocês se era corrompida nessa época, mas eu creio que sim. E aí, o que acontece? Você vê que ele está fugindo disso. É como se a gente fugisse hoje da própria política, né? Da própria política. Quem está no Brasil e vivencia isso, né? No caso, a Marta, que acabou de entrar. Oi, Marta. Seja bem-vinda, Marta. Então, dá para a gente entender várias coisas com relação a isso. Quem falou aí alguma coisa? Milena está sem áudio. Não falei nada, não. Eu estou aqui pensando, eu deveria ter lido esse texto. Tinha que ter pego 5 minutinhos antes para ler, porque não, mas mesmo todas depois essas de uma lida, conexões... ele é curto, ele não é muito comprido. Ele é curtinho. Todas essas conexões que vocês estão fazendo, eu fiquei presa ali na história Você ficou da pensando, água, né? e de atravessar, né? Que vocês comentaram aí de alguma coisa que atravessava de um lado para o outro da vida. Né? E isso é muito interessante porque tanto em filmes como em romances, como, enfim, sempre aparece muito essa questão, né, do rio, que é essa coisa que leva e que passa e que não tem retorno, né? Desse momento que se foi, do que vai. E também dessa questão da transformação da água de uma margem para outra, né? Como se existe uma possibilidade de atravessar, mas não necessariamente você pode voltar. Então, assim, né, eu estou meio perdida aí nesse lugar. E no sábado passado, eu estive em Basel de novo. Não veio me ver, né? Não, eu fui visitar um casal de amigos e a gente foi dar uma volta ali no centrinho de Basel mesmo. Fiquei encantada, porque eu não conhecia ainda. Tem muita coisa lá para ver, né? E aí ela mostrou para a gente, tem um lugar lá que tem justamente um barquinho que ele só leva as pessoas de um lado para o outro. Isso. Que faz Pro com a povo mão que não mesmo, quer assim, que andar não para é com atravessar corda, a ponte. É do lado de casa aqui. Eu estou a 3 minutos do barquinho. São vários barquinhos, né? São 4 em cada ponto do rio. Cara, muito legal. Aí você paga, acho que 2,50 ou 5 francos para você atravessar o rio. No caso, aqui a gente tem aqui na frente a gente tem a catedral, né? A catedral, que é a maior de Basel. Então, você atravessa aqui e sai lá na catedral.
Olha lá. E aí eu estava ali na ponte, e o Francisco me mostrando, tal, comentando dessa história do barco, e eu lembro que na hora eu fiquei meio, como eu estou me sentindo agora, meio atravessada, assim, meio, nossa, que coisa, né? Então, enfim, acho que ainda vão vir outras reflexões aí com essa Sim, questão. vão vir, né? Por exemplo, com a questão do rio, dele estar dentro do rio, nesse espaço, né, que ele praticamente decidiu estar, o pessoal, ele fala assim, ó, em um dos parágrafos ele vai dizer assim, o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, quando que no alumiado dela se rezava e se chamava. Então, tipo assim, é como se o cara tivesse perdido e alguém tivesse tentando iluminar ali o caminho dele, né? No caso do cara que estava dentro da canoa, né? No caso, o pai do narrador, né? Você ouviu, Milena? Perdi uma parte, Então, desculpa. eu falei assim, né? Em um dos parágrafos, ele vai dizer assim, ó, o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que no alumiado delas se rezava e se chamava. Então, quer dizer, é como se o cara tivesse perdido, alguém tivesse ali tentando iluminar o caminho dele, rezando e, no caso, chamando. A gente poderia usar como uma evocação também. Sim, é isso que me veio, assim, São tantas as isso trazendo da culturas que antiguidade, acendem, né? né? São tantas as culturas que acendem velas na beira do rio, que coloca até vela dentro do barquinho, joga no mar, alguma coisa, né? Que representa essa tentativa de comunicação ou de louvor a quem se foi, né? Porque você Isso. sabe que o cara está lá, vivo, no barco, por que você vai acender uma vela para ele, né? Ele não se acende. Isso são as reflexões que vêm, né? E a reflexão, né, para a Marta que chegou agora, a questão da levantada aí pela Sandra, a questão também de poder ter sido um suicídio. Então, tem muita coisa que dá para a gente levar para esse lado, né? Por exemplo, aqui tem um parágrafo que ele fala, né, que veio alguém de um jornal, né, alguém de um jornal de algum lugar, soube da história, e falou, não, eu vou lá, vou fotografar, vou falar com ele. Aí essas pessoas entraram no rio, com um barco, claro, bem mais rápido que a canoa que ele remava, só que aí ele diz, olha, não venceram, nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas, que há por entre juncos e matos, e só ele conhece. A palmos a escuridão daquele. Então, ou seja, o cara é como se ele estivesse dentro de um ambiente que só ele conhecesse e que ninguém tinha acesso a ele. Porque mesmo as pessoas vindo da cidade com um barco, vamos dizer assim, sofisticado, eles não conseguiam acompanhar uma canoa a remo, porque o cara, ele diz aqui, né, entre juncos e matos, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele, do brejo onde ele entra, né, do mistério, pântano. né? Sim. O mistério, o que tem na escuridão, né? O mergulho nesse lugar. Eles estavam tentando entrar na alma dele. Agora, quem é que entra na alma do outro? Na verdade, tipo, vou entrar nos mistérios da alma do outro. Ninguém entra, né? Mesmo que tenha muita tecnologia, você não consegue acessar. Como é que você acessa a intimidade do outro, né? Então, aí entra essa questão também da tecnologia e do mundo atual nosso, porque é como se ele realmente trouxesse, é como se ele estivesse à frente do tempo dele, né? 62, para o cara escrever uma coisa dessa, é como se ele estivesse vendo o que está acontecendo hoje, essa fuga, entendeu? Esse cancelamento das pessoas que não pensam iguais, por exemplo, ou que fogem dos padrões normais que a sociedade apresenta para a gente. Então, é como se ele conhecesse a era digital, né? O Guimarães Rosa, no caso. O que não é o caso, né? Porque o livro é publicado em 1962. Aí ele diz assim, seguindo aqui, a gente teve que se acostumar com aquilo, as penas, que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Ou seja, eles tentavam se acostumar, mas não se acostumavam, eles estavam sempre questionando por que aconteceu isso, por que tem que ser assim, e como que a gente vai sobreviver. Quer dizer, no caso, eles sobrevivem, né?
mas é o cara que fica se questionando, porque a liderança era a mãe, né? Na verdade, no início do texto. A liderança sempre foi a mulher aqui dentro do texto. Ele tem duas irmãs, né? Que ele fala, tem duas irmãs, são as duas irmãs, ele, a mãe e o pai. E aí o pai desaparece. Aí, Sandra, você tem alguma coisa aí que você anotou? Não, pode ir continuando, depois para a gente fazer mais, acho que ainda dá Eu tô assim, eu tô fazendo assim, pegando assim o que eu marquei, mas também não dá para falar tudo. Fala a parte que é muito forte também, uma cena, que uma das filhas casa, porque a mãe chega uma hora, vai morar na casa da filha, que já deixou à beira do rio, que foi viver de volta numa cidade próxima, e inclusive a filha casa, e depois ela vai mostrar um neto, não é isso? Que vai na beira do rio. Isso, eles vão na beira como um ritual, né? Eles levam o bebê. É muito, muito forte essa cena, que ela vai de branco, com o neto no colo, e chama o pai na beira do rio, vestida de branco, com o filho no colo. Tipo assim, pai, vem ver o teu neto. E mesmo assim o pai não volta, porque ele não quer saber desse mundo cotidiano, né? Ele se afastou disso tudo. Eu vou chegar lá. Eu acho que dá para falar Por isso que eu tudo. Eu falei, acho que dá. vamos chegar aí, né? Ó, que tem assim as frases assim mais de efeito que ele coloca, né? Por exemplo, ele fala que o pai, dentro desse ambiente que ele estava, ele nunca teve uma luz, ele nunca acendeu uma luz. Então, eles achavam que uma hora ele ia precisar de fogo. Ele iria precisar acender uma fogueira em qualquer lugar e eles iriam, tipo assim, visualizar aquilo à noite, né? Um fogo num lugar escuro, obviamente que iriam ver. Uma luzinha, né? E olha, peraí, só um minutinho. Mas não amava um foguinho em praia, nem dispunha de luz feita. Nunca mais riscou um fósforo. É como se o cara nunca mais tivesse luz, né, para acender. Sim, parece que a luz dele não era mais visível aos olhos encarnados humanos, era uma luz que não se Aí enxerga. entra a questão da comida que você colocou, né? A questão da comida. Por isso que eu falo, eu creio que ele está falando de um espírito, ele não está falando de uma pessoa encarnada. Ele não come mais a mesma comida, ele não é feito mais do mesmo. Aí ele fala assim, ó, o que consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava no entre as raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco. Ele recolhia pouco, nem o bastava. Ou seja, ele não se alimentava. Não adoecia, ele questiona, não adoecia, e a constante força dos braços para ter tento na canoa, resistido, mesmo na demasia de enchentes, no subimento, aí quando no lanço da corrente enorme do rio tudo rola, o perigoso, aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvores descendo, de espanto, de esbarro, e nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Ou seja, são os obstáculos, né, que descem na cheia do rio. E aí ele questiona, ele não ficava doente, como que ele, por exemplo, se sobressaía com relação a esses obstáculos que estavam descendo ali nas cheias, né, vamos dizer assim, nos momentos mais perigosos, né? Ou a gente pode também interpretar, que eu vi uma interpretação assim, que não é em relação à morte, mas é justamente a pessoa conseguir sublimar as dificuldades da vida com coisas que as pessoas normalmente usam para sublimar essa dor. É tipo assim, como é que ele sobrevive? Ele não assiste novela, ele não vê o Big Brother, ele não faz isso. Tipo assim, da onde esse cara tira motivação? Como é que ele aguenta? Porque é o alimento de muita gente. O que a pessoa vive de assistir isso? Não estou falando que é bom ou ruim, não estou julgando a postura de cada um, o que cada um vê ou deixa de ver. Mas existe aí um estranhamento, tipo assim, como é que ele vive sem a comida, que para mim me alimenta, sem o fogo que me aquece, não é? Então também pode ser isso, ele atingiu um outro patamar de autossuficiência, na verdade, não é? Mas aí entra uma questão, Sandra, né? Foi até bom você falar isso. Entra a questão do afeto, porque ele praticamente ele está sendo egoísta, né? No caso, o cara, tipo assim, porque ele largou a família também, né? Vou viver minha vida e os outros que se dane, né? E ninguém sem entender. Aí o filho se questiona. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto. Porque pro filho dói, né? Aí ele fala, não tinha afeto. Aí ele fala, mas por afeto mesmo, de respeito,
sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava, foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. Ai, O que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade. Mas ele gostava desse pai, né? Porque foi o pai que ensinou. Ele tinha afeto pelo pai. Então, o pai é como se ele não queria nem saber. Ele fala, o pai nem queria saber da gente. Por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe do não encontrável? Só ele soubesse. Ou seja, o cara, ele estava ali, mas ele estava ainda visível. O pessoal via ele circulando. E aí ele se questiona. Alienado, né, da realidade, Tipo assim, ele se questiona, por que ele não vai para um lugar que a gente nem veja mais ele? Desce o rio abaixo e some ou cai lá na cachoeira, que é o que ele vai falar, né? Uhum. Tipo assim, cai lá na cachoeira e Ele tipo some, assim, sai mas não daqui. desaparece. Essa é a Não questão. desaparece. Ele some, Ele tá mas não sempre ali. desaparece. Por que ele fica ainda... Mas também Aí, tipo, quando uma pessoa desaparece, pode ser a lembrança dele também. Que a pessoa some, agora que me ocorreu isso, mas às vezes na ausência a pessoa se faz mais presente ainda, porque enquanto ela está lá e você sabe que está ali, ali, você não dá nem bola. A hora que essa pessoa pega e resolve ir embora, ela acaba ficando mais presente a ausência se faz mais incômoda do que a presença da pessoa, não é? ele fala aqui sobre isso, Sandra. Ele fala assim, nós também não falávamos mais nele, só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se, por um pouco, a gente fazia que esquecia, era só para despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. Sim. Milena, você tinha que ler mesmo, viu, Milena? Você tá aí. Viu, né? Eu estou aqui pensando assim em tudo, tanto nessa questão de a gente faz de conta que esquece e depois lembra no sobressalto do que acontece na vida, me remete muito a uma reencarnação. A gente faz de conta que esquece e de repente você se depara com algumas coisas, né? No nosso dia a dia que ou a gente não entende bem o que está acontecendo, mas parece que tem uma memória celular, assim, alguma coisa que te coloca num posicionamento de eu sei o que fazer agora, né? É assim, é o que... Enfim, não, vem muitas coisas. Você lê, vai vir muitas coisas, assim, você começa a entrar dentro daquilo, né? Aí entra a parte que a Sandra falou da irmã, né? Eu vou ler. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos, todos, no barranco. Foi num dia bonito. Minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. Então, quer dizer, entra um personagem novo, que é o bebê, né? A renovação da vida, né? Sim, mas também, por outro lado... Dá para imaginar essa cena, pensa, a moça, pensa, é no interior o quê? De São Paulo que você passa essa Não, história? é Minas Gerais. Interior de Minas Gerais. Imagina lá naquele calor, no meio daquele mato, sei lá, eu colocar um vestido de noiva, aí na beira do rio, com aquela lama, com aquela situação toda, o marido põe um parasol e aquela formalidade na beira do rio para esperar o pai que está boiando no rio. É uma cena muito forte essa, né? E ele mas é uma loucura, né? Uma coisa dessa, uma história sim, assim. sim, É uma isso loucura. que eu imagino. Aí todo mundo começa a chorar porque ele não aparece, né? É quase que uma lembrança realmente de um morto, isso, né? Uma homenagem. É bem perturbadora. Só que, lógico, né? Você pensa isso, só que depois o cara aparece. Aí você fala, mas o cara não morreu então, né? Então ele fica brincando com a gente, né? O cara vem, o cara sobe o rio, o cara desce o rio, alguém viu ali, alguém viu lá. Só que esse alguém viu, não é todo mundo que vê. Que entra a questão que eu falo da mediunidade, a questão da vidência, né? Só alguns vê, nem todo mundo vê. E aí mais para frente ele vai dizer assim, né? Eu sofria já o começo de velhice. Esta vida era só o demoramento. Ou seja, o cara está ali esperando a morte, vivendo aquela vida
sem sair dali, porque todo mundo vai embora. Como e é que ele essa fica. frase, essa vida era só demoramento? Eu sofria já o começo de velhice. Esta vida era só o demoramento. Olha por isso que o Guimarães Rosa, eu não sei se é verdade, falavam que ele tinha, sei lá, eu falava mais de 10 línguas, não sei, 15 línguas, e que ele justamente criava as próprias palavras, que não é exatamente a palavra do sertanejo, a palavra do brasileiro interiorano, que ele não fala exatamente assim, mas fica com esse ar da população, uma linguagem mais No local interior, né? e do interior, mas fica muito bonito pensar, minha vida era só o demoramento. Um demoramento. Ele estava ali esperando. Isso é E, pesado, isso dói lá dentro na alma, né? Tipo, o que eu estou e a fazendo? verdade, na verdade, esse filho se culpa por o pai ter ido embora, né? Ele se culpa. Aí ele vai dizer assim, você vê já na velhice do cara, né? Ele estava lá sem a minha tranquilidade. Sou o culpado de que nem sei de dor em aberto no meu foro. Soubesse, se as coisas fossem outras, eu fui tomando ideia. Que aí o cara, ele começa a pensar e querer ser como o pai. Na verdade, no final do livro, ele vai fazer uma proposta. Tipo assim, pai, agora eu toco o barco, você fica. Né? Que é a parte que vai chegar ao final do conto, né? Pô, já cheguei no final, Sandro. Mas deixa eu ler aqui a última frase, né? Então, o que acontece, né? Eu acho que eu vou ler essa parte, porque é uma parte assim, é a parte do final, né? Sem fazer véspera, sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou. Os anos todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então todos. Só fiz que fui lá, com um lenço, para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele apareceu. Quer dizer, o pai ressurge. Ele está na beira do rio com um lenço acenando, né? Para o pai. Ao por fim ele apareceu. Aí e lá, o vulto. Estava ali sentado à popa. Estava ali de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia. Jurado e declarado, tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu agora mesmo, quando que seja, as ambas vontades, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. Aí ele faz a proposta para o pai. Quer dizer, ele está vendo o pai, aí entra aquela questão. Ele está vendo de verdade? Só que lá na frente vocês vão ver que aí ele muda de ideia, né? E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo na água, proava para cá, concordado. E eu tremi profundo, de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto, o primeiro depois de tantos anos decorridos. E eu não podia, por pavor, arrepiar dos cabelos, corri e fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado, ou seja, ele ficou com medo, né? Por quanto que ele me pareceu vir da parte de além, e eu estou pedindo perdão. Ou seja, ela como se fosse a imagem de um fantasma que aparece diante dele, ele evoca o fantasma vem, e quando o fantasma surge na frente dele, ele não sabe o que fazer. Aí ele foge. No caso, é o pai dele, né? E aí, para terminar, por quanto que ele me pareceu vir da isso eu já falei. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem, depois desse falimento. Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte, pegue em mim e me deposite também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Então aí ele entra com aquela questão, né, de também querer se matar, né? Foi o Na que eu hora que entendi. o pai pediu, que o pai tinha até concordado, ele tem medo, ele sai dessa condição, ele não quer seguir.
o destino do pai. Mas depois que ele percebe que ele não seguiu, ele quer seguir depois e quer entrar na canoa. Então você vê que ele traz aqui a canoinha como sendo ele morto dentro de uma canoinha e que coloquem ele na água e que ele vai aí rio abaixo, rio afora, rio adentro. Ou seja, no final ele coloca a última palavra, a última frase seria o rio. Então poderia ser esse universo, né, no qual a gente é inserido a partir do momento que a gente morre. É o que dá a entender. Parece muito esse negócio de plano espiritual, plano encarnado, ele via, morreu, por isso que é um tema interessante para a gente falar. Aqui, ó, por exemplo, tem uma sinopsezinha que eu tirei da internet, né? Tem vídeos também, viu? Se vocês quiserem depois ver algum vídeo, tem muitos vídeos falando sobre. Então, cada um fala uma coisa, né? Aí você vai catando ali o que dá para a gente falar. Ele vai dizer assim, ó, no final da história, né, nessa parte que eu li, que ele chama, né? Ele vai para a beira do rio com um lenço, acena. O pai vem, né? Aí ele tenta um diálogo e é como se o pai estivesse entendendo o que ele estava falando. E aí ele começa a sentir, ele diz, o grave fio dos medos, né? O cabelo da cabeça arrepia, né? Toda a sensação de quem na mediunidade sente. Os arrepios, entendeu? O medo, o que está vindo agora, o que eu vou fazer com isso? Ou também do novo, né? Aí ele diz assim, né? Isso foi assim uma coisa que eu tirei da internet. No final da história, ele não foi capaz de transcender o filho. Era a chance dele, tipo assim, entrar nesse universo e viver a vida que, tipo assim, ele sempre presenciou, sem saber de fato o que era, que é a vida do pai dentro dessa canoa, né? Que poderia ser a nave, poderia ser a Terra, o globo, poderia ser o rio, poderia ser o universo. Aí já é viagem minha, né? Aí já é loucura minha. Não, né? mas tá certo. Então, assim, eu acho que quem lê, como eu falei no início, vai interpretar de outra forma, vai, tipo assim, trazer outras informações. Então, eu acho assim legal essa troca, né? Porque cada um traz uma coisa legal, né? Como a Sandra trouxe a questão do suicídio, aí a gente trouxe aqui do mundo líquido, do Zygmunt Bauman, essa questão do cancelamento, essa questão do mundo moderno que a gente vive, do cancelamento, né? O pai foi praticamente cancelado, ou ele cancelou a família, né? Por algum Mas motivo. agora, ouvindo, parece muito também pode ser uma ascensão da consciência, porque não tem retorno. Quando a gente Ele toma não volta. consciência de um passo à frente, isso aqui é errado, isso aqui não se faz, a gente, teoricamente, se alimenta de outra comida, se aquece em outro fogo, e não tem como voltar atrás, né? Aí, quando a família fala, não, mas ainda compartilha com a gente das nossas ignorâncias, tem essa dificuldade de ir para trás, não é? E, sei lá, falando Você em pensou Brasil, mais coisa, né, Sandra? Você pensou vai mais coisa. aparecendo. É que falando em Brasil, a coisa está tão exclusiva no Brasil. Imagina numa família, o pai é o único anti-bolsonarista. É tipo isso, entendeu? É o que não vai suportar o Bolsonaro. Vai falar, olha, eu não suporto mais isso, eu já tenho outra visão, não tem como eu voltar atrás. E o filho fica ali, vota no Bolsonaro, não, eu estou levando para do político agora extremo, porque o Brasil vive uma situação deplorável agora, o que o Bolsonaro fez essa semana, falando, né, aí a Marta que sabe, né, que está vendo isso, né, que não pode, o Brasil vai ter ele chamou os diplomatas para falar da farsa da eleição no Brasil. Imagina uma família, acho que muitas famílias foram quebradas pela política nesses anos. Mas você Então, o sabe que pai ele faz uma coisa, Sandra, aí no texto ele faz uma coisa que a gente talvez não faça. Eu, no meu caso, né? Que agora deu uma melhorada, mas eu fazia muito. Ele não discute. Mas com os bolsonaristas não dá para discutir. Chega uma hora que você fala, olha, se o teu nível que te representa é o Bolsonaro... Tem a frase da mãe, que é importante no início do livro, que eu não li para vocês. Espera aí, gente, que essa frase... Mas eu levei para esse lado político, que já é uma viagem total. Acho que tem inconformada que se passa com o Brasil. Não, eu entendo. Cabe muitas coisas aí dentro, sabe? A questão política, né? A mãe diz assim, né?
Ele diz assim, né, que o pai, sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação, ou seja, o cara não levou nada. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou. Você vai, você fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por os passos. Temia a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito, perguntei: pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a benção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar, e a canoa saiu sem indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida longa. Porque a mãe falou, você não volta mais, você tá indo embora, você... Aí entra Mas é o que se fala às vezes, se for para ir embora, não volta nunca mais. Vai de vez. Vai de vez, né? E lê esse trecho, quando eu estou aqui com o texto, uma vez eu vi isso, porque a mãe fala assim, se você vai, ela vai ficando cada vez mais íntima dele, porque primeiro ela trata o marido de você, aí... Ele fala o dialeto, né? Ele escreve aqui o dialeto, você vai, né? Ele escreve C, E e Y, né? Você vai ou você fique, você nunca volte. Ele então, vai ficando cada vez mais distante, se perceber, porque você vai e termina com você fique e depois você nunca volte no final. Aí, né? quando você nunca volte, já é o você completo, né? O ser. Né? Até isso, em termos semânticos, ele teve esse cuidado de escrever. Mas é muito forte essa parte, né? A parte da despedida. Então, assim, pelo que você nota, a mãe era uma pessoa assim que ela tinha, no caso, ela praticamente passa entrando do lado da mãe, né? Tirando os homens da história. Ela é a pessoa que passa a comandar o espaço, né? Tipo assim, faltou. Ela achava que ele ia sair para pescar. Na cabeça dela, falou, o cara vai, né? Nunca lidou com isso, agora de repente o cara inventa de pescar, mas não, o cara não foi pescar. Aí ela fica praticamente cuidando dos 3 filhos. São 3 filhos. Crescido assim desde mocinho menino, por esse mãe diverso sensato, do que eu, não lembro, não, os outros conhecidos. Eram ele, 2 irmãs e ela, e o pai. E ela praticamente, depois, quando ela vê que ele não vai voltar mesmo, ela chama um tio, né? Ele fala um tio, então deve ser o irmão dele ou o irmão dela, né? Para tomar conta da fazenda. Então você vê que é uma família que tem posse, não é um pobre qualquer, entendeu? Eles têm fazenda, entendeu? A ponto do cara chegar lá e mandar fazer uma canoa na medida, né? Pela época ou pelo local, pelo ambiente que é relatado, você vê que não é uma família pobre. É alguém que tem condições, né, de levar o mantimento. Entrando na canoa só entra o corpo. Só entra ele. Ele não leva nenhum bem material, só nada. Entra o corpo. Então, essa questão de não levar nenhum bem material é essa questão que bota a gente para pensar, porque você fala assim, caramba, o cara vai ter que comer, vai ter que beber, né? Claro, vocês lendo o texto depois, aí vai entrar a questão da higiene, né? Ele vai falar sobre a questão da higiene, a questão de cortar cabelo, fazer barba, essas coisas, sabe? Ele vai colocar também tudo isso dentro desse pequeno texto. Então, é um texto, assim, extraordinário, na verdade, né? Eu gosto muito do Guimarães, mas tem um outro conto dele que se chama A Hora... Agora me falta o nome. Que está no livro Sagarana. É o último conto do livro Sagarana. A Hora da Estrela. A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. Não sei se vocês já ouviram falar. Já é algo mais longo. Ali é uma luta do cara com o mundano e com o religioso, né? Também é um conto assim, mais ou menos nesse estilo, né? Aqui ele pega uma coisa assim que a gente não consegue captar o que ele está querendo dizer, a gente cabe a interpretação de cada um,
Mas nesse conto do Augusto Matraca, ele geralmente realmente a luta do mundano e vamos dizer assim, do sagrado, né? O conto todo é assim. E também é um conto muito bonito, porque ele coloca esse lado, essa questão do religioso, do sagrado, do profano, essa questão religiosa, né, de você viver dentro de um ambiente religioso ou até mesmo se privar de fazer certas coisas porque a religião não permite. Então, é colocado dentro desse conto dele, né? E aqui eu não marquei mais nada, né? Eu acho que, assim, né? Eu tinha falado da questão do horizonte, né? A terceira margem é um horizonte que queremos encontrar um pouco mais à frente daquele que conseguimos visualizar atualmente. Então, quer dizer, a terceira margem cabe a cada um imaginar aí o que seja, né? Eu vou imaginar uma coisa, vocês vão imaginar outra, mas que dá pano para manga, dá. E aí, Milena, colocou a cabeça no lugar? Na verdade, não, né? Que depois eu vou ler, vou deixar ferver esse negócio aí. Mas voltando agora só para esse pedacinho aí da margem, da terceira margem, acho que é o nosso desejo, né? A gente, por outro lado, assim, tu joga a canoa, ou seja, você embarca na vida, você joga a canoa no rio e vai buscando aí essa terceira parada, né? Esse outro horizonte, a gente tendo uma busca de o que eu quero encontrar, onde que eu vou chegar, que margem é essa que eu vou aportar para, então, que valer a pena, né, novamente, porque tem toda essa sensação de que ele deixa a vida, ou ele deixa a família, ou ele está indo embora, né, porque é um conto que você pode abordar ele por vários olhares, né, e quando me vem essa figura desse pai deixando isso tudo e se pondo no rio sozinho, acho que vem essa angústia que às vezes a gente está aqui nessa vida e você parece que não era, não era o lugar que você queria estar, Você está tá tudo procurando a errado, terceira margem, né? não é? Então, assim, ele se põe, na verdade, ele se dá o direito de se pôr em busca do que ele considera que pode ser, né? Eu acho que ele nem sabe exatamente o que está procurando, mas é bonito essa procura também da família, desse filho que leva comida, da filha que apresenta ao neto, porque você vê aí também uma construção de cultura, de respeito, de olha o que eu aprendi, né, de fazer reverências, de coisas que hoje em dia acho que a gente perdeu um pouco, né, das cerimônias, quando fala lá de fazer o fogo, ou deles reunidos e ela com vestido de noiva, então tá tudo remetendo a cerimônias, né, a Ritual, né? apresentações, rituais, né, então assim, tem uma densidade muito grande, né? Dá para abordar de vários aspectos. Agora, mais interessante de tudo é que, ainda que a gente leve para um aspecto político extremo, que a gente encaixe isso, né, na nossa sociedade atualmente, de fato, todos os pontos a gente consegue abordar com um olhar, né, da espiritualidade, assim, de como isso poderia estar falando de um médium, isso poderia estar falando de um espírito errante, isso poderia estar falando, enfim, do que, né, há controvérsias, mas dessas almas gêmeas que de repente um encarna e o outro fica, essas histórias que a gente ouve. Então, assim, do quanto essa presença furtiva, que não era uma coisa bem definida desse pai, né, trazia apoio para esse menino, porque ele ia buscar o pai, mas esse pai não vinha, então ele seguia a vida, sempre lembrando do pai, né? Até a velhice, né? Até a velhice. Aí no momento em que ele se coloca e o pai se levanta, né, dá também para pensar, esse menino cumpriu ali, né, alguma coisa nessa margem em que ele estava, e agora ele pode atravessar, né? O que ele demanda. Quantos de nós não chegam em momentos críticos da vida e aí dá aquele desespero, aquele afogamento, aquela vontade de sair correndo, de voltar para trás, né? Então, assim, achei fantástico. Dá para trazer aí muitas reflexões.
sobre esse pequeno texto. Então, Aí você lê e traz depois para a próxima. Eu vou mergulhar nele, eu acho que enfim, virão ideias aí muito interessantes. Eu já li 3 vezes, assim, li, né, para fazer a apresentação, aí eu baixei o livro, né, que eu não tenho o livro, né, aí eu baixei pelo Amazon, pelo Kindle, né, e aí eu marquei o texto quase todo, pegar e marcar tudo. E aí você tá ali, não, olha, fala desse, fala daquele, cara, é tudo muito denso. E aí você lê uma vez... Você vai marcar, você marca tudo, realmente. Não é como diz lá o filósofo, lá o Clóvis de Barros, né? Você lê a primeira vez, já te incomoda, porque você fala assim, caramba, eu não entendi. Mas você lê a segunda, você fala assim, né? Estou começando a entender, ou querendo entender. Só que chega na terceira leitura, que como é um texto pequeno, não é fácil você voltar lá e falar, poxa, o que ele falou lá? Você começa a ver que não dá para eu levar naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, e dizer, ó, é isso. É o que eu acho, é o que, tipo assim, causou em mim, né? Então, a sensação que causou em mim, eu levei um pouco para o lado do espiritual, para o lado da mediunidade, mas você vê que no início a fala da mãe pode ser também que ele está vivendo um relacionamento que não estava sendo ideal para ele, e ele prefere largar tudo e... Você vê que ele não responde ela, né? Ela dá uma dura nele ali, ele só olha, aí o filho quer ir junto, né? E quantas histórias ou quantos filmes que falam dessa época, sei lá, agora eu vou falar dos cacheiros viajantes, que tinham família aqui, família ali, e de repente esse homem sumia, e ficava ali 2, 3, 4, 5 anos desaparecido. Aí aparecia, ficava ali uns dias, um pouquinho, quando o povo estava começando a ficar felizinho, porque tinha aquele pai ali de volta, ele desaparecia de novo. E às vezes levavam um filho mais velho, às vezes não, né? Então você vê que ali o filho fica indeciso se ele vai com o pai, né? Ele acha que o pai está, tipo assim, aprovando, né? Só que aí, deixa eu ver aqui no início, né? Que é a fala dela, né? Ó, ele fala, espiou manso para mim, me acenando de vir também, por uns passos. Temia a ira de nossa mãe. Então, quer dizer, ele fica entre a mãe e o pai, mas obedeci de vez de jeito, o rumo daquilo me animava. Chega que um propósito, perguntei, pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Aí o pai vai dar a resposta, né? Ele está achando que o pai vai levar ele, né? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa, desamarrou pelo remar. E a canoa saiu se indo, a sombra dele igual um jacaré. Então, quer dizer, você vê que o filho ele fica ali naquela, tipo assim, vou com ele, fico aqui com ela, né? Ela está praticamente mandando ele embora, ele tá indo. Então, é tudo isso. Né? É muito denso, é muito denso. Gostei muito. Então, olha, eu vou encerrar a gravação, mas se vocês quiserem continuar por aqui, a gente continua, tá? Então, vou agradecer aí a vocês, né, que participaram, o pessoal que vai assistir depois, e aí vocês leem aí depois e tirem suas próprias conclusões, né? Cada um vai tirar a sua. Mas, assim, eu acho um texto bem legal, assim, para a gente refletir bastante, né? E um autor brasileiro, né? Um autor nosso, né? Então, vou encerrar a gravação, tá? Um beijo para vocês, ficam com Deus e